Nós estamos a cada dia orando por um grupo específico da nossa igreja. E hoje nós vamos orar pelos filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que talvez já se afastaram por algum motivo. E amanhã eu convido você a orarmos pelos idosos da nossa igreja. Os vovôs, vovós, aqueles que já têm os filhos grandes, né? Durante o dia a gente vai estar orando pelos idosos amanhã. E agora eu convido você para a gente se ajoelhar e orarmos pelos filhos. Querido Deus, mais uma vez nos inclinamos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nossa família. Nós colocamos em Tuas mãos os filhos de Tua igreja. Alguns estão ainda no ventre, alguns já são adultos, têm a sua própria família. Cada um aqui, Senhor, tem alguém querido, talvez não tenha um filho natural, mas por consideração. E nós oramos neste momento em especial para estas pessoas, para estes filhos, que eles sejam cada dia abençoados pelo Senhor. Se estão em teus caminhos, que continuem a cada dia crescendo espiritualmente e não abandonem este caminho. Oramos também por aqueles que infelizmente não estão mais nos caminhos do Senhor. E nós oramos pedindo que o teu Santo Espírito não desista e continue insistindo, trabalhando no coração de cada um deles, para que um dia possam sentir o desejo de voltar para o teu lar. Nós oramos também por aqueles que foram membros de nossa igreja, aqueles filhos, talvez jovens, que os seus pais não têm a oportunidade de estar aqui. Nós oramos por eles também, Senhor. Pedimos que o Senhor faça nossas crianças crescerem em estatura, em sabedoria, em graça diante do Senhor. Faça com que o nosso departamento, nosso ministério infantil, seja um instrumento em Tuas mãos. Que o clube de aventureiros e o clube de desbravadores também possa ser um instrumento. Que a escola adventista ajude nesse processo, para que as famílias possam ter filhos, cidadãos de bem, que honrem o Teu nome aonde forem. Nós oramos pedindo mais uma vez a Tua bênção, agradecidos pela Tua proteção, agradecidos por estarmos aqui, e pedimos que o Senhor abençoe a palavra que será proferida através do pastor José Silva. Usa, Senhor, mais uma vez, para que ele possa trazer a palavra que precisamos, para que nós como família possamos crescer ainda mais naquilo que o Senhor deseja para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Queridos visitantes, pessoal de casa que nos assiste na internet, que você possa estar em paz aí em sua casa, sob as bênçãos de Deus. Aqueles que nos visitam nos honram imensamente. Permitam-me hoje destacar 3 visitas que estão aqui. Como vocês sabem, eu e minha família moramos aqui no Rio de Janeiro 8 anos, 7 anos, e aqui em Niterói 8. Fui pastor da igreja de Botafogo, e hoje essas 3 senhoras vieram nos honrar com a sua presença. A Denise, muito bem-vinda, a Regina, membros lá da igreja de Botafogo, e a Vera Lúcia. A Vera Lúcia é minha prima, filha de uma família extremamente católica, e ela foi a primeira a vir para a igreja. 2 anos atrás, já aposentado, viu, pastor Rafael, aconteceu um dos grandes privilégios da minha vida ministerial, batizar a Vera Lúcia. Viemos lá de Lavras para o batismo dela na igreja de Botafogo. Que Deus possa abençoar vocês, enfrentar o trânsito, passar na ponte e chegar aqui, não é? Muito obrigado pela sua presença. Pastor Rafael orou hoje pelos filhos, e eu quero trazer para vocês uma história que todos nós conhecemos, uma história bíblica, claro. Sabe, irmãos, é uma história, um romance maravilhoso de um casal e quando a gente faz casamento como pastor,
muitas vezes a gente costuma usar essa história. A romântica história do casamento do Isaac e da Rebeca. Só que eu gostaria hoje de continuar a história do casal, tá certo? Os anos que seguiram ao casamento deles. Vou resumir rapidinho a primeira parte da história que todos nós conhecemos. Abraão estava já velhinho e Isaac com 40 anos não havia casado ainda. E o Abraão e a Sara preocupados, aliás a Sara já tinha morrido, o Abraão preocupado com o casamento do seu filho, para escolher uma moça com a mesma ideologia religiosa, chamou um servo de confiança e pediu que ele viajasse até Harã, lá na Mesopotâmia, 800 quilômetros. Abraão, nessa época, estava no sul da Judéia, em Berseba. E o Eliezer, o servo, foi até Harã. Quando Abraão saiu de Ur, uma parte da sua família foi com ele para o norte, e ele ficou um tempo em Harã. E o restante da família ficou lá. E é para lá que Eliezer devia ir, para conseguir a esposa, uma moça, que quisesse acompanhá-lo de volta nesses 800 quilômetros, para casar com um rapaz que nunca havia visto. E a coisa funcionou, beleza, não é? O servo de Abraão, preocupado, fez uma oração. É um momento muito próprio para fazer uma oração, além dos outros todos, é quando você pensa em se casar. Aquele servo se ajoelhou, fez uma oração a Deus. Aquela moça que vier e me der água aqui, vai ser essa. E diz o texto sagrado que ele nem mal havia acabado da oração, chegou lá. Moça bonita, 20 anos. Beleza oriental. A Bíblia tece elogios às esposas dos patriarcas, todas muito bonitas. Sara, Rebeca, Raquel. E aí a Rebeca chegou e o servo de Abraão pediu água. E sabem, queridos, cortesia dá casamento, viu? Cortesia dá casamento. Já vi isso algumas vezes. E a Rebeca, pois não, meu senhor, eu vou tirar a água para você. Sabe, aquele país lá, aquela região, é um fracasso em água. Então a água para as necessidades da casa, dos animais, tem que buscar no poço. E isso é trabalho de mulher. E a Rebeca estava lá, com os rebanhos de seu pai, tirou água rapidinho, deu para o servo de Abraão e falou: vou tirar para os camelos também, aguenta um pouquinho aí. E o Eliezer, de queixo caído, com aquela moça linda, cortês, eficiente, trabalhando rapidinho daquele jeito. E aí vocês conhecem a história. Ele foi para a casa de Labão, que era o irmão da Rebeca, e ele expôs o seu caso. Eu vim aqui buscar uma moça para se casar, sou um servo de Abraão, parente de vocês e tal e tal. Chamaram a Rebeca. Rebeca, você vai com ele? Eu irei. Essa frasezinha mostra o tipo de caráter que aquela moça possuía. Corajosa, queria aventura. Isso aí num tempo daquele de machismo, em que o pai e os irmãos decidem o destino da mulher, para ela ela demonstrou um espírito extraordinário. E os homens da casa já sabiam disso, chamaram-na e perguntaram: você vai? Eu irei. Fizeram a viagem de volta. E o que eu estou contando para vocês está em Gênesis capítulo 24, que vocês conhecem bem.
Aí os camelos, 800 quilômetros em cima de um camelo. Hã? Não é fácil não, hoje a gente faria isso de avião, não é? E aí quando estavam chegando, encontraram Isaac no campo. E foi um encontro extraordinário. Quem é aquele moço lá? E o servo responde, é o seu noivo. Diz o relato que ela pulou do camelo, colocou o véu e os dois se encontraram. E o texto diz que Isaac levou a Rebeca para a tenda da sua mãe e foi consolado pela presença dela. E diz ainda que ele a amou. Um casamento, agora vamos começar a história que talvez você não tenha tanto conhecimento. Isaac, 40 anos, Rebeca, 20. Olha o intervalo, de 20 para 40. Não é? E aí, meus irmãos, casaram, tudo bem, um romance maravilhoso, e o tempo foi passando. Não é? E era um casal extremamente feliz. A Bíblia fala de algumas viagens que eles fizeram, e um rei chamado Abimeleque, que cobiçou a Rebeca, Isaac falou que era irmã, aquele processo todo. Passaram 20 anos de casados, 20 anos de felicidade. Só que a Rebeca não tinha filhos. E isso era uma frustração enorme, não é? Já falei aqui na semana, e você sabe disso, a realização da mulher oriental nos tempos bíblicos era se casar e ter filhos. E a Rebeca, estéril, a culpa sempre era da mulher. E aí o texto diz que Isaac começou a orar em favor da sua esposa, para que eles pudessem ter filho. E depois de 20 anos de casado, Isaac e Rebeca engravidou. Olha, e aí nasceram gêmeos, você sabe disso. Isaac, 60 anos, já era para ser vovô. Os filhos estavam nascendo. E Rebeca, 40. Não é? Aí nasceram os gêmeos. Começaram os problemas, viu? Começaram os problemas. Aquele casal que viveu tão feliz por 20 anos, quando nasceram os filhos, a coisa degenerou bastante, o relacionamento deles. Houve um momento em que Esaú, que nasceu primeiro, teria direito à primogenitura, um dia chegou em casa esbaforido e trocou a primogenitura por um guisado que Jacó fazia. Agora aqui tem um detalhe, hein? A psicologia analisa os tipos de personalidade das pessoas. Esaú, diz o texto bíblico, era um rapaz grosseiro, não é? Um rapaz cabeludo, gostava da vida ao ar livre, habilidoso caçador, vivia no campo, no mato. Jacó, delicado, vivia nas tendas ali, em volta de casa, cuidando dos cabritos, das ovelhas. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? A Rebeca se identifica com o Jacózinho, não é? E o pai amava Saul. Por que aconteceu isso? A Rebeca, durante esse tempo todo de casada, começou a perceber que o marido era muito tranquilo. Que o Isaac não tomava certas atitudes que ela achava, precisava. Ele era 20 anos mais velho. E a Rebeca agitada, queria as coisas rapidinho, não é? E aí ela se identificou com Jacó. E o Isaac, mais tranquilo, meu filho é o Esaú, isso e aquilo. E aí começou a dividir o lar, o casal. E um dia, o Isaac já velhinho, cego, chamou o Esaú e falou assim: Esaú, faz um churrasco para mim, vai buscar uma caça,
Faz um churrasco daquele tipo que você tem habilidade para fazer e nós vamos comer juntos. E eu vou te abençoar. Você é o primogênito. Você é o meu herdeiro, o meu sucessor. A herança maior é para você. Você será o sacerdote da casa. Rebeca escutou isso. Irmãos, aqui está um problema enorme. Por que não combinaram juntos? Deus já havia dito lá atrás, quando eles nasceram, que o maior serviria ao menor. Eles sabiam disso, era uma profecia. Mas Isaac não atentou para isso, combinou as coisas lá separado com Esaú, e uma refeição juntos é de tremendo significado para o oriental até hoje. Quando uma pessoa convida a outra para uma refeição junto na sua casa, principalmente a ceia, isso denota uma amizade muito grande. E agora, Isaac pede para Esaú trazer a caça, para eles comerem juntos, motivando a bênção. Agora tem um texto, abra sua Bíblia, por favor. Tem um texto aí no capítulo 24. É no 27 agora. O capítulo 24 é do romance. O 27 é dos problemas. Tá certo? 27. Leia comigo. 27, os primeiros versículos. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou, quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar a caça que havia de trazer. Volte um pouquinho atrás, e leia comigo no capítulo 25, Gênesis 25, verso 28, aquilo que eu falei para você, olha lá. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Um pai amar o filho por causa do churrasco, que ele tinha habilidade para fazer, é muito pouco, né? Muito pouco. E o texto diz que Isaac amava Esaú porque ele era habilidoso na caçada e no preparo da carne. E a Rebeca amava o Jacó. Aí, irmãos, como a Rebeca escutou o que Isaac disse para Esaú, ela preparou-se-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz, e vai e traga os cabritos. Irmãos, olha aqui o que essa mãe disse. O Jacó reagiu: mãe, eu vou enganar meu pai, não vai ter jeito, ele vai me apalpar, ele não enxerga, ele vai estranhar a minha voz, e eu sou liso, e o tato funciona. Meu filho, o Jacó chegou lá, o Isaac duvidou, perguntou umas 2, 3 vezes: você realmente é meu filho Esaú? Você conseguiu rapidinho a caça? O que aconteceu? E Jacó mentindo, e Jacó enganando. Agora eu entrei na confusão, tem que ir até o fim. Sabe, irmãos, a Rebeca já estava tremendamente frustrada, porque o Esaú fazia pirraça, sabe? O Esaú casou, o texto diz que ele se casou com as moças ali da vizinhança, que atormentavam a vida da Rebeca, principalmente,
da sogra. As noras eram impossíveis, as noras esposas de Esaú. E a Rebeca ficava naquela situação já complicada com o seu filho mais velho. Agora o Jacó recebe a bênção. Quando Esaú chega, o Isaac estremece. Mas meu filho, eu já dei a bênção. Pai, mas você não tem mais bênção para mim? Aí começou um drama dentro de casa. E o Esaú, cheio de ódio, disse: vai chegar o dia em que meu pai vai morrer e eu vou acabar com meu irmão. Eu vou matá-lo. E o ódio ali, ó. E a Rebeca teve que chamar o Jacó e falou assim: Jacó, eu quero que você saia uns dias de casa. Dê uma olhadinha lá, a partir do verso 41. Gênesis 27, 41 em diante, olha lá. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegará os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Agora que você já fez a bobagem, vamos ver se a gente conserta. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que ele fizeste, você que fez. Então enviarei e te farei vir de lá. Por que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? Olha aí, ela já não contava mais com Esaú. E agora você vai embora e ele vai te matar? Eu vou ficar sem ninguém? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar mulher dessas filhas de Hete, como essas são das filhas dessa terra, para que me será a vida? Meus irmãos, Jacó foi embora. Teve que ir. Fez a mochilinha dele, pôs no ombro e encarou o deserto da Judéia, até Harã, lá na Mesopotâmia. O último quadro, a última figura que nós temos da Rebeca é ela abraçando seu filho em lágrimas e dando o último adeus enquanto ele se afastava. Nunca mais viu Jacó. Nunca mais. Os dois se encontraram. Ela disse aqui: fica lá alguns dias. Jacó ficou 20 anos ou mais. Criou a sua família, casou lá, teve 4 esposas, voltou. Quando ele voltou, a mãe já tinha morrido. Queridos, essa moça, chamada Rebeca, era 20 anos mais nova do que o marido Isaac. Quando Jacó voltou, já cheio de filhos, de gado, 20 anos depois, Isaac estava vivo, com 100 e tantos anos, e a Rebeca, 20 anos mais nova, já tinha morrido. Depressão, só pode, não é? Frustração, colhendo os resultados do seu engano, do seu embuste, na tentativa de resolver as questões antes da ação divina. A gente tem que ter muito cuidado com isso, viu, irmãos? O tempo de Deus não é igual ao nosso. Às vezes a gente tem pressa demais, Deus não faz nada, Deus não age, eu vou tomar as coisas nas minhas mãos. Rebeca pensou assim, fez assim e deu no que deu. Jacó voltou depois, não encontrou a mãe.
Quando Jacó voltou com sua família, seu gado, seus filhos, lá de Harã, da Mesopotâmia, ele encontrou Esaú, se abraçaram, fizeram as pazes depois de muitos anos, e depois de algum tempo, os dois enterraram seu pai, Isaque, velhinho já, e a Rebeca já tinha morrido há muito tempo. Jacó não a viu mais. Vocês estão vendo, meus irmãos, os resultados de não aprendermos a esperar pela ação de Deus, pelos atos de Deus. Quando Deus promete uma coisa, é certo, viu? Mas Deus tem um tempo dele. Às vezes eu vejo aqui algumas pessoas aí nas igrejas dizendo: irmãos, nós precisamos apressar a vinda de Cristo. Vamos fazer. O que é apressar, irmãos? O que nós entendemos do tempo de Deus? Vocês acham que Deus está atrasado em algum momento da história humana e dos seus atos divinos? Sabem, a Rebeca sofreu muito. Deve ter pego um câncer, sei lá, porque ficou sem os filhos. Perdeu o amor do marido. Com certeza, porque essa armação aborreceu muito Isaac. A gente tem que aprender, viu? Essa preferência por um filho em detrimento do outro. O pai tomando um partido por um lado, a mãe por outro, tem resultados catastróficos. Agora eu quero terminar dizendo para você uma coisinha. Esaú era como um beduíno que nós vemos lá até hoje no Oriente. O Esaú deu origem à família dos Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipe e por aí afora. Os reis idumeus, os edomitas, são os descendentes de Esaú, que viviam onde hoje é a Jordânia. E o Jacó deu origem aos judeus. Agora eu vou contar uma história para você, uma experiência que eu passei lá na cidade de Hebrom. Na cidade de Hebrom hoje tem uma catedral construída de maneira majestosa no alto de uma colina. É um lugar chamado Kiriat Arba. Kiriat Arba. Esse lugar Abraão comprou. Abraão comprou quando Sara morreu. Abraão ficou sem saber o que fazer, não queria enterrar a Sara numa terra que não fosse dele, e ele comprou dos hititas uma chácara, um pequeno terreno, e enterrou a Sara lá. Depois Ismael e Isaque enterraram Abraão. Depois Jacó e Esaú enterraram Isaque e a Rebeca também. Jacó não participou do enterro da Rebeca. E depois o próprio Jacó foi enterrado lá com a sua esposa Leia. Então, é uma catedral enorme, grande, tem um salão grande, uma nave. Nessa nave tem um esquife desse tamanho, tá certo? Um esquife coberto com uma manta de veludo linda. E ali estão os restos de Abraão. E do lado da Sara, outro esquife, grandão assim. Numa outra nave está um esquife com uma cobertura de outra cor, em que estão os restos de Isaque e de Rebeca. E num outro pavilhão, ao lado da grande catedral, estão os restos do Jacó e da Leia. Então lá estão 3 casais, 6 pessoas, na gruta de Macpela, que Abraão originalmente comprou dos filhos de Et,
os hititas, e construiu ali o cemitério da família. E lá, meus irmãos, é tremendamente complicado, sabe por quê? Ali estão os pais, originadores de 3 religiões. Abraão, através de Ismael, é o pai dos muçulmanos, dos islâmicos. E também o pai dos judeus, não é? Através de Isaac. E também o pai dos cristãos, como diz Paulo, o pai da fé. Então, aquela catedral serve às 3 maiores religiões do mundo monoteístas. E a polícia fica na porta, sabe? A polícia fica na porta, armada. Agora é hora dos judeus. Aí entram os judeus. Vão lá, choram, né? Bate no peito, aquela história. Parece que o enterro é naquele momento. E eles estão lá mais de 3.000 anos, né? Agora saem os judeus. Os judeus saem, é vez dos cristãos. Entram os cristãos, maioria católica, e faz aquelas rezas, o terço na mão, e a catedral enche. Agora sai, tem o tempo certo. Sai agora a vez dos islâmicos, e entra aquele pessoal, e prostra no chão, leva o tapetinho, abre assim. Né? Um dia eu entrei lá no meio desse povo todo. Né? Eu passei por judeu, porque eu tinha um bigodinho bonito, cabelo preto. Né? Depois eu passei também por cristão, que eu sou, né? E fiquei lá dentro. Um dia, irmãos, uma vez foi terrível, sabe? Um judeu de origem americana viajou para Israel e entrou lá dentro na hora dos muçulmanos com aquele manto grande, com um fuzil automático escondido aqui. E quando ele estava lá dentro, isso foi em 2005, foi notícia, ele tirou o fuzil e matou 40 muçulmanos, dentro da igreja lá, da catedral. Aquele povo não se acerta, não. São os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. As consequências estão até hoje. Mas eu fiquei pensando muito lá e orando a Deus, né? E elaborei essas reflexões. Como é que é a vida de um casal, de uma família, um casal que começou tão bem, um romance tão maravilhoso, tão extraordinário, um casamento em que os dois se conheceram no dia de casar. E dá tudo certo, e 20 anos, uma beleza. Depois, a Rebeca toma as coisas na sua mão, ultrapassa a autoridade do marido, que era muito tranquilo mesmo, e divide os irmãos, divide o lar. E hoje estão lá na morte, né? Os esquifes de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Leia. E aquilo funciona dessa forma. Ali eu extraí muitas lições e estou tentando transmitir a vocês a importância da família, a importância do lar. E esses registros bíblicos, meus irmãos, é para nosso ensino, é para nossa advertência, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que aprender essas lições. Às vezes a gente idolatra muito os líderes da Bíblia, os heróis. Isaac, um santo homem, Abraão. São realmente mais seres humanos, viu? Seres humanos. E houve um tempo no meu ministério que eu pesquisava a Bíblia para achar defeitos santos e virtude nos ruins. E sempre há. Porque são seres humanos como os nossos, como nós somos. Então, do Isaac eu achei essas falhas. Eu achei não, está escrito. O Espírito de Profecia diz isso, a Bíblia diz isso. Não é? Davi tem um monte de falhas, isso é para nos animar. Tá certo? Nós não podemos, meus irmãos, criar aquela mentalidade da Igreja Católica que são santos, inalcançáveis, comportamento perfeito, cheio com aquela auréolazinha em cima da cabeça brilhando. Não.
seres humanos. A Bíblia é a história da humanidade que serve a Deus. E a Bíblia coloca impérios e pessoas pagãs quando eles se relacionam com o povo de Deus. Só isso. Querem ver um exemplo? A China é uma civilização tão antiga quanto o Egito, ou mais. E não aparece na Bíblia, porque não teve ligação com o povo de Deus. Quem maltrata o povo de Deus, quem apoia o povo de Deus, pode aparecer na Bíblia. E é um livro da história humana das pessoas que servem a Deus, tão humanas, falhas, cheias de virtudes e defeitos, como cada um de nós. Isso é para nos animar, tá certo? Nós podemos ser também virtuosos, como muitos deles foram. E a nossa ênfase nessa semana é a família. Hoje, eu espero em Jesus Cristo que a lição de Rebeca, Isaac, Esaú e Jacó se grave em nossa mente e em nosso coração e que possamos extrair lições para a nossa vida conjugal e familiar. Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para terminar o culto e cantarmos a música Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
Amanhã, queridos, nossa última noite, se Deus quiser, sexta-feira, já estaremos nas horas do sábado. Espero revê-los. Eu pedi a Vera Lúcia que orasse para nós em despedida nesse momento. Ela está meio nervosinha, mas é articulada aqui na frente. Então você, por favor, ore para nós em despedida do nosso programa de hoje. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor que vive nos altos céus, mas está aqui com cada coração contrito, Senhor, com cada coração quebrantado, Senhor. Pega, Senhor, nossos problemas, nossas dificuldades e transforma, Senhor, em fontes de esperança, porque é o que nós precisamos viver hoje, com esperança, meu Pai. Te agradeço por todos esses momentos que passamos aqui, pelo privilégio de podermos estar juntos nesse momento de comunhão. Leva-nos, Senhor, para casa em paz e segurança, esteja conosco, Senhor, e que amanhã seja mais um momento de tantas bênçãos como as que vivemos agora. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Muito obrigado. Mora no Rio há muito tempo, mas o sotaque é mineirinho, né? Boa noite para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.